Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Eu aqui, José Saraiva, como sempre. E hoje um dia muito especial, né? Um dia daqueles, uma entrevista assim, daquelas que, essas entrevistas de final de ano que a gente faz, que a gente se sente muito satisfeito. Eu vou entrevistar o chefe, como se dizia antigamente, o baluarte, um dos baluartes do jornalismo, Dr. Valmir Moreira Serra Júnior. Dr. Valmir, muito obrigado por aceitar o convite. Não, quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo convite, por me permitir estar aqui no programa, hoje apresentado por você. Muito bem apresentado, você tem trazido aqui São colegas seus de olhos. várias áreas, né? De várias áreas, do direito também, Sim. né? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque você é meu irmão, como eu sempre digo, você é meu irmão, a gente é amigo há mais de 50 anos, 55 Não anos. vamos, senão Não dá idade, não dá não. idade. Lá do Monte Castelo, Lá lá do Monte do Castelo, da lado Rua da Nova. casa do Coronel Belfort, lembra? É isso. A gente jogava bola, outro dia eu estive com a Papagaio, filha né? dele, a filha do Coronel e o meu amigo Costa, a esposa dela, que a gente chama Barão. Coincidentemente, Moreira, eu trouxe aqui um neto do coronel. Aqui foi o Ah, ele Cavalcante. era... Quem neto. era? É o Cavalcante, que é advogado O Cavalcante é neto É do neto Coronel do Coronel, Belfort. é. Pô, meus parabéns, Coronel Belfort É perturbamos uma muito referência, lá naquela perturbamos rua, muito uma aquela rua. referência para tudo, para a história São Luís do Maranhão, do O Monte Exército. Castelo tem história, Monte né? Castelo, muita história. rua- Ali morou muita gente boa, grande. Doutor João Guanaré, o desembargador Guanaré, Raimundo Nonato Magalhães Melo. Muita gente, gente. doutor Coutinho, né? O dono do Foto Ótica Mendonça ali. Os irmãos da desembargadora Rita Elvina, o João Rodolfo e o amigo João Ribeiro, João Rodolfo, que foi Sim. vice-governador, deputado federal. essas Ali hoje, coisas. que antigamente era a Escola Técnica, que hoje é o IFMA, o Senac, Isso, Pedro muita Espíndola, estrutura. Ezi Espíndola também, muita gente. Ali na Abdala, Abdala também. a família doutor Alberto Abdala, que Alberto foi Abdala. presidente da FIEMA muitos anos. Muita coisa, um monte de Tia Castelo tem uma Marli história Abdala, muito grande. muita gente boa, muita gente demais. Mas, Moreira, me fala uma coisa, como é que foi o ano jurídico assim para ti? O que é que tu Rapaz, consegue trazer de positivo e vamos falar só do positivo. O que está sendo de positivo e qual foram, vamos dizer assim, as oportunidades? Porque é engraçado que eu aprendi numa multinacional que a gente não fala problema, a gente fala oportunidade. Quais foram as oportunidades de melhoria? Oportunidade para aprender ou oportunidade para se conformar. Se conforma, Né? Olha, os anos têm sido muito difíceis para a advocacia de um modo geral. Primeiro, a ausência, não estou fazendo aqui política, nem discurso contra o AB. Primeiro, a total ausência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão. Não entro no mérito da nacional. Sim. Quando você não tem o guarda-chuva da sua instituição, vou dar um exemplo. Quando um beneficiário de um plano de saúde não tem o guarda-chuva do seu plano de saúde, com quem ele contratou, a quem ele aderiu, para resolver os seus problemas, ou seja, prestar serviços e atendimento na área de saúde suplementar, como eu sempre digo, você está frito, você está ferrado. Ou vai para a justiça, ou entra no limbo, se inconforma, sofre, morre, tudo. Então, nós não temos o guarda-chuva, nós advogados que estamos militando todo dia nos fóruns do Maranhão, não temos o guarda-chuva do AB. Esse guarda-chuva não nos abriga. Ele hoje, convencionalmente, ele está cuidando até dos interesses do Estado e dos governos que por ele passam. Sim. Prefeitura, municípios e tudo mais não tem. Então, tem sido, desde antes da pandemia, Sim. muito difícil o exercício da advocacia em toda a sua extensão e plenitude. Mas nós temos notícias boas. Não vou entrar no mérito das unidades jurisdicionais, varas, termos e comarcas, porque isso é muito complicado. Nesse caso, mas uma parte do tribunal funciona muito bem. Você está dizendo, no caso específico do advogado, que existe uma oportunidade de melhoria do atendimento. Tu pode ser mais específico em um ponto? O Tipo primeiro assim, deles, sempre, quando as pessoas vêm e me dizem, doutor, eu só quero justiça, eu então ajoelho aí, estendo as mãos para os céus, que Deus lhe dará justiça.
No judiciário, a gente busca a decisão favorável, prestação jurisdicional. Eu posso dar um exemplo, algo que me surpreendeu muito no último dia 2, segunda-feira no fórum. Não surpreendeu pelo servidor que está lá, que é o desembargador Zé Luiz Almeida, que é o Corregedor-Geral de Justiça. Como funciona bem a corregedoria hoje? Funcionou muito bem na época do desembargador Marcelo Carvalho e de alguns outros. Funcionou bem. Nele funciona muito bem. Ele está despachando, eu soube hoje, no dia 2, ele está despachando toda segunda-feira no fórum. Não posso te garantir, mas quem me disse isso foi a própria assessoria dele, o gabinete dele. Mas você vai na corregedoria, isso dito por vários advogados e constatado por mim. Aquilo que não anda numa unidade jurisdicional, lá anda, com ele e sua equipe. É um time que tem um técnico, um treinador e um presidente. Como estamos em moda agora com o Botafogo, nós temos lá com o desembargador José Luiz. Então, funciona e funciona muito bem. Funciona bem mesmo e a nossa torcida é que fique. Eu digo aqui para o jurisdicionário e para o cidadão. Né? E para o advogado, se você tem algum empecilho, algum entrave hoje numa unidade jurisdicional, vá na corregedoria, que lá está funcionando muito bem. Eu constatei no último dia 2 de dezembro. Então, de maneira geral, vamos dizer assim... De maneira geral, a corregedoria está funcionando. Sim. Mas o advogado continua penando, porque falta também atitude. Eu encontrei uma senhora que é mãe de uma criança com deficiência, que um juiz se deu por suspeição, por impedidos, 2 juízes incompetentes, na verdade, se deram, criou-se o conflito negativo de competência, foi para o tribunal, julgou, voltou para o juiz a quem foi distribuído, se deu por suspeito e ficou no gargalo. Aí eu fui lá visitar com ela a unidade, era tanta burocracia que o ofício pedindo a nomeação de um juiz não andava. Foi na corregedoria, não vou mentir para você, 5 minutos saiu a portaria, que estava engasgada na Sejude, que é uma secretaria judicial, para onde vão todas as 16 unidades, mais os juizados, vai fazendo um gargalo, como me disse um funcionário. Aqui nós temos 700 processos decididos. Na Sejude, tem 7.000, doutor. Então, não dá para você pegar um garrafão, encher de garrafas de vinho e achar que o vinho vai ficar bom, vai ser saboroso e vai resolver os problemas. Não. É verdade. Está um gargalo que não funciona. Foi na corregedoria, funcionou. Então, Zé, ligue para a ouvidoria ou para a corregedoria. Você é advogado, advogada, você é jurisdicionado, jurisdicionada, que resolve. Agora, Moreira, 2 aspectos. Hoje, vira e mexe, a gente fala, eu tenho até uns amigos, colegas engenheiros, que eles dizem assim, hoje, muitas das vezes, os advogados estão falando mais de inteligência artificial, ele diz assim, do que nós engenheiros, porque por detrás tem um algoritmo, tem muita coisa por detrás. Então, a gente vê, às vezes, muito advogado falando de inteligência artificial, mas tu está trazendo um ponto que é o ponto ainda da burocracia, vamos dizer, que está relacionado muitas das vezes a sistema, a acompanhamento, a controle. Como é que tu enxergas isso em termos do advogado e do próprio sistema judiciário? Entre o início e o fim de um processo, eu sempre disse em minha vida que o processo é como ser humano. Ele nasce do conflito humano. Se está tudo bem, não há conflito, por que vai levar para o judiciário? Como a gente diz, não há agravante. Então, se você, entre o início e o fim de um processo, e depois do fim ainda gera consequências, é como na vida, tem um meio, você vive. Então, a inteligência artificial, para mim, eu tenho aprendido isso com o Carlos Nina e com um sobrinho dele, que eu gosto muito, respeito muito, com meus filhos também. É um grande HD onde foi depositada toda a informação que está nas redes sociais, no Google, em todos esses lugares aí, nas nuvens, como dizia a presidente Dilma. Está na nuvem. Onde está a nuvem, né? E pode ser um depósito de muita coisa boa e um depósito de muita coisa ruim, e há uma memória lá. O problema é que você tem que criar a sua memória, o seu cérebro virtual, para que inteligentemente você extraia de lá. O tribunal tem um bom cérebro,
o Poder Judiciário tem uma boa memória, é isso que tem que se ver. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que vem publicado também muitas decisões que são inócuas. Sim. Todo dia sai decisão nos processos, mas nem todo dia é a decisão correta, a decisão eficiente ou a decisão justa. Sim. Na verdade, muitas das decisões, eu conheço um caso de uma juíza, e eu fui conversar com ela, de uma senhora que está com câncer, muito doente, há muitos anos, ganhou uma causa e não recebeu. Sim. Até agora, meses e meses depois, porque a juíza mandou atualizar na contadoria o dinheiro que está numa conta judicial, onde a atualização já é automática, instantânea, diária, o tempo todo. Sim. Então, é uma decisão que não se sabe de onde veio. Eu espero que não tenha vindo de uma decisão natural, sim, porque quem controla a decisão natural é a de uma inteligência natural. Porque quem controla a inteligência artificial é a natural. Quando é o inverso, a gente vai sofrer. Então, a inteligência artificial no judiciário ainda não ajudou. Pelo contrário, tem complicado muito a advocacia e tem complicado as partes. Os juízes têm decidido bem. Há um conjunto de juízes, aqui eu poderia dar nome de muitos, mas não quero ser injusto, mas vou citá-los, como o doutor Marcelo Oca, como o doutor Márcio Brandão, como o doutor Ângelo Antônio, né? Como a doutora Ariadne também, muito embora não concorde muito com as decisões dela, a juíza da 13ª Vara Civil de São Luís é uma juíza extremamente competente. Os grandes e bons juízes, eu estou aqui faltando com isso, como é que eu não concordo, você sabe, sim, com a maioria das decisões dela, a doutora Alice Prazeres, muito competente, a justiça sai na hora, doutor Gustavo Meireles. Então, o juiz passa um pouquinho pela gestão do juiz, vamos dizer assim. Passa tudo pela gestão do juiz. O juiz é o dono do cartório judicial, o juiz é o presidente do processo, o juiz é o titular do feito, sim, ele que é o chefe de toda a equipe. Então, você tem juízes muito competentes, não vou citar sim, outros sim, aqui, sim, como desembargadores também, juízes no interior. Mas o time precisa melhorar, tem muita gente, não vou falar dos que resolvem, sim, dos que fazem, o resto do time. Vou dizer que há muita gente que precisa ser treinada e precisa ser cobrada. E o corregedor não pode ir só um dia, que eu vou fazer um apelo para o doutor José Luiz. Não pode ir só um dia no fórum. Se ele pudesse ir 3 vezes na semana, eu pediria até 5. Se ele fosse 5, eu pediria de manhã e de tarde. Ele precisa estar sempre lá nas unidades, mas eu sei que é humanamente possível. Mas ele tem um bom time. Ele tem um bom time. Agora, Moreira, eu queria entrar num aspecto que muitas das vezes as pessoas não conhecem muito de si. Eu, pela intimidade de frequentar a casa, tudo, eu tenho um certo conhecimento da tua casa. E eu queria aqui, de público, fazer um elogio ao ser humano Moreira Serra, né? Pelo pai, pela dedicação, principalmente por causa do Guilherme, que é um filho que o Moreira tem, que tem um problema. E eu acompanho eu não gosto de chamar a palavra luta, porque passa uma ideia de violência, eu não gosto muito hoje disso, de dar esse caráter de violência. Eu queria dizer esse amor que o Moreira Serra tem ao filho dele, essa dedicação que a gente acompanha, às vezes, nas redes sociais, acompanha na casa dele. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, desse carinho, porque eu acho isso uma devoção, né? Como devoção, eu vejo que é importante dar esse exemplo às outras pessoas, Moreira. Então, eu queria, de público aqui, fazer esse registro da sua personalidade nisso. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque envolve também uma questão da estrutura que precisa para ter esse acompanhamento, Moreira. Quiçá todos tivessem a estrutura que Luiz Guilherme tem. Mas ela não foi alcançada por outras situações que não foram agradecer as pessoas fazerem pela gente, pela mim, pela mãe, por ele, pelos meus filhos também, pelos amigos e também pelo Poder Judiciário. O fato de eu e a doutora Will Ferreira sermos advogados, os pais dele, o que gera muito conflito, inclusive, entre nós mesmos, porque temos opiniões diferentes,
é que trouxe Guilherme até aqui. Não é uma luta, é uma missão. Nós não escolhemos Luiz Guilherme. Luiz Guilherme nos escolheu, provavelmente, eu com toda, eu diria aí, certeza, uma missão de Deus, ele nos escolheu para nos melhorar, nos tornarmos mais aptos a enfrentar essa vida ou a uma outra vida qualquer que eu não tenho todo o pleno entendimento. Então, não é fácil. E eu digo, hoje, no dia 3, comemorou o dia da pessoa com deficiência, né? Do deficiente, da pessoa com deficiência. E Luiz Guilherme é um abençoado, e nos abençoou com isso, Deus, de cuidar dele. A minha vida não teria sentido sem Luiz Guilherme. Eu tenho 4 outros filhos, amo todos e daria a minha vida para qualquer um deles, dos 4 outros, da mesma forma. Apenas os 4 outros precisam menos de nós, de mim, da Will e da Nonon, a mãe do Anselmo, do que o Guilherme precisa. Então, ele é uma criança que é um ser humano, já é um adulto, ele vai fazer 22 anos, 1,75 m, 78 quilos que eu carrego para botar na cadeira, e ele está bem, está vivo graças a inúmeros amigos. Você também, eu poderia dar inúmeros nomes aqui de advogados que ele tem. Sim. Ele tem um engenheiro que é você. Ele tem o apoio do CREA, ele tem ele tem da Band. Olha o tanto de gente que sai em socorro de Guilherme, das pessoas que a gente defende. Aldenor Rebouças, falecido Mozar Baldez. Eu devia trazer uma lista aqui para agradecer essa luta de Luiz Guilherme. Mas eu quero só fechar esse capítulo e dizer para as outras pessoas, em muita pouca coisa eu e a doutora Will convergimos e concordamos. Mas numa coisa isso é vital, né? É o amor que nós temos com Luiz Guilherme. E como ele se torna muito grande quando o foco é Luiz Guilherme. Então, eu quero fazer essa homenagem a ela, à época de Natal. Sim. Ela é um ser humano inesgotável, uma fonte inesgotável de amor em relação a Luiz Guilherme. E isso é admirável, mas do jeito dela. Ela não é médica, mas está lá administrando tudo no home care dele. E eu digo às mães, converse com o doutor Will, vê como é jogar esse jogo, que não é um jogo fácil. Parece o Botafogo com torcida do Flamengo, ou seja, se torna imbatível. Agora, Moreira, essa tua missão, essa tua dedicação, ela tem um aspecto que é o aspecto que a gente pode ser informativo para as pessoas que estão assistindo o programa, que é aquela estrutura do home care, como manter aquela estrutura, a estrutura de energia, o que precisa, desde o cuidador, da escolha do cuidador, o que tu pode dizer a essas pessoas? As pessoas precisam entender que o serviço de home care é um serviço antigo, Sim. que já tem, sobretudo na Europa, tem com outro nome. Médico da família, saúde pública, visita domiciliar. Na Inglaterra, por exemplo, toda semana, ou em Portugal, ou todo mês, o médico passa pelas casas, ou é o médico do bairro. Sim. Né? Em Portugal, por exemplo, onde minha irmã trabalha na área de saúde, ela é visitada e ela, quando tem um problema, que ela é da área de saúde, ela trabalha para a Prefeitura de Lisboa. Ela, quando ela tem um problema de saúde, ela liga, mas ela só pode ligar se estiver precisando. Sim. Se ela não estiver precisando, ela é multada. Sim. Se ela for ao hospital sem necessitar e sem não ter passado pelo médico de casa, essas coisas, cirurgia eletiva, ela é multada. Então, o serviço por internação domiciliar de baixa, de média e alta complexidade, como o STJ determinou de alta complexidade por extensão de tratamento hospitalar, é uma realidade que veio para ficar. Não vai mudar. Sim. Os planos de saúde poderão brigar, mudar a lei, mudar tudo. O entendimento do STJ é no sentido de que, sendo uma internação hospitalar, um tratamento por extensão hospitalar, uma internação domiciliar, tem que se conceder tudo. Então, primeiro, eu recomendo às pessoas que precisam, na área da saúde suplementar, até o seu familiar sendo cuidado, que leiam sobre isso no Google.
leiam o seu contrato, procurem um bom advogado. E, da mesma forma, tem o direito quem não tem o plano de saúde, Sim. que é o melhor em casa. Desde 1966, quando começaram os primeiros home care, numa fábrica, numa empresa privada, montadora, eu não me lembro se de carro ou de outra coisa, né, que deu isso aos seus funcionários e saiu a lei. Então, vá até o seu advogado, vá ao Ministério Público, vá à Defensoria Pública, leve um laudo completo de um médico, um laudo com toda a avaliação do seu parente, do seu familiar, e busque o serviço de assistência domiciliar de alta, média ou baixa complexidade, né, o mais depressa possível, porque cada dia de vida sem qualidade, de vida com doença, de vida sem saúde, é um dia que nos abrevia o tempo de vida e que traz mais para cá Mas tu tiveste a morte. dificuldade com os planos de saúde. Muito, muito. Foram brigas muito grandes, muito. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, pouca gente sabe, mas eu já disse isso. A CACI sempre nos ajudou. O litígio vai para dirimir o conflito, mas o home care, quando foi instalado, quando foi instalado há mais de uma década e meia, mais ou menos, foi a CACI que instalou com toda a referência. O problema é que o equilíbrio, a conta entre o que Guilherme e os beneficiários pagam, não fecha com o que recebem. Sim. A CACI, eu diria isso com toda tranquilidade, a CACI tem um comportamento, agora a gente precisa ir para o juiz, e aí é o embate entre o advogado da CACI e o advogado do Guilherme. E o pai, né? E porque o pai, também né? tem o pai ali, aquela E a função. gente vai lutando com todo o respeito e vai se adequando, como o home care. Quero fazer aqui um elogio público, no caso do meu filho. A Lais Saúde tem também suas falhas, tem seus problemas, porque não fecha a conta. Mas a Lais Saúde, Guilherme está com 5 anos que não vai num hospital. Ele vai fazer só a tomografia. Agora, isso, a Lais Saúde, porque também tem um problema de conversa, relação, advogado, procure um advogado que conheça o meio, que um defensor, líder, o Ministério Público, que tem e uma vá certa e lute especialidade pelo também direito. nesse... Não é para ir para uma... Eu aprendi isso com o tempo, viu? Não é ir para um ringue para se esbofetear com alguém. Eu aprendi isso com uma decisão do juiz, o Lídice Barros, se eu não me engano, na 7ª vara. Eu me envolvi numa peleja processual e ele me deu uma taca que eu fiquei bonzinho. E aqui eu agradeço ele, eu não falo com ele, nós não nos conhecemos pessoalmente bem, mas eu perdi uma ação que foi desnecessária. Porque eu queria, era o litígio, eu queria brigar, eu queria vencer de qualquer jeito. Sim. Eu não queria vencer e eu estava muito preocupado com meu filho. Apanhei para ganhar tudo depois de novo. Entendeu? Então, tenha paciência, né? aprenda. Né? Às vezes, você perde uma ação, você tem que tirar uma lição. Você tem que tirar os seus ensinamentos. Muito raramente eu perdi um processo em minha vida. Né? Conseguiu se reverter depois, mas naquele momento o juiz, muito mais do que eu, estava defendendo meu filho, o Ministério Público também, a outra parte também, e conseguimos resolver isso, graças a Deus. E aqui eu agradeço sempre ao Poder Judiciário por ter dado a decisão justa, ter dado a decisão correta, até quando atrasou nessa decisão. É porque se precisava muito, e muito mesmo, de outro caminho. Então, eu digo sempre isso, conheça a sua área. E você, da área de home care, conheça o seu direito, o direito do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. E procure a pessoa certa para fazer a coisa justa. Moreira, está acabando, né? Foi É. rápido, passou, era bom, a gente podia conversar. E olha que a gente não entrou nas nossas conversas normais, que aí tem o pessoal lá do Matheus que às vezes assiste lá no restaurante, aí quando a gente vai lá comer um omelete, né? Sim, Essas conversas, sim. né? Uma hora dessa eles estão assistindo, estão se lembrando a Valmira lá também, lá no Tropical, no Matheus, do Shopping da Ilha. Shopping da Ilha. Ela faz o omelete que é uma delícia.
Então, primeiro, antes de passar a palavra para você para fazer a sua finalização, a sua mensagem final, eu queria lhe agradecer sempre a oportunidade, você que me trouxe aqui para estar dando esse apoio ao programa. Eu queria lhe agradecer sempre, porque isso é uma oportunidade de estar conversando com as pessoas, é uma oportunidade de, vamos dizer assim, entre aspas, de estar ficando disponível para que as pessoas conheçam a gente. E isso muitas das vezes gera negócios, né, gera oportunidades de conversa. Obrigado. Eu acho que é importante a gente ter sempre gratidão àquelas pessoas que estão sempre ali, são pessoas do coração, são irmãos. E a gente está finalizando um ano. Fique à vontade para fazer as suas finalizações aí. Meu irmão, eu queria muito agradecer você, não pelas palavras, mas pelas atitudes. Toda vez que a gente precisa de você, todos nós, seus amigos e colegas, e eu sobretudo, e aqui na Band, você vai e senta aí e faz muito melhor que a gente, e o que a gente se esforçaria muito para fazer e não conseguiria. Eu quero agradecer aos meus amigos, ao Aldenor Rebouças, a Riode, quero agradecer a todos os amigos que eu tenho aqui. Nessas horas de emoção, me falta muita gente, eu acabo me esquecendo, mas quero agradecer aos meus filhos, a mãe do Luiz Guilherme, a mãe do Anselmo, quero agradecer ao Anselmo, ao Vitor, ao Luiz Guilherme, ao Felipe, ao Alexandre Gabriel, as pessoas que estão sempre comigo na minha casa, no escritório, mas quero agradecer a equipe da Band, ao amigo Ted Anderson, a você, a Clícia, ao Ian, o pessoal do estúdio, das câmeras, a direção, repito, ao meu amigo Ted Anderson e ao Gesael e o Ian. Todos vocês é que nos permitem aos advogados e outros profissionais estar aqui. Mas quero agradecer de fato e sempre, como nos momentos de oração e de pedido e desespero, sempre a Deus. Realmente eu não sei como seria a minha vida se Deus não tivesse dentro do coração, porque Ele veio e se alojou. Eu até peço de vez em quando, na hora de desespero, na verdade, muitas vezes, mas toda vez que eu vou, Ele já está lá. Então eu quero muito agradecer a Deus pela família, pelos filhos e pelos amigos. Meus irmãos, todos os de casa que Deus me deu e os da rua que Deus deu. Obrigada, Band. Muito obrigada, Band. É os colegas de escritório. Feliz Natal. Feliz Natal, tudo de bom. Um abraço a você. A gente espera ter levado de novo muita informação para você. Até uma próxima. Um abração.